Olá, sejam muito bem-vindos ao Polaris Podcast. Hoje recebemos a doutora Renata Beranger, médica, infectologista e especialista em doenças infecciosas e parasitais. Meu nome é André Pastina e comigo está Rodrigo Rocha. Então, Renata, para a gente aquecer, você poderia contar um pouquinho da sua trajetória, da sua história? Posso sim. Então, eu tenho 43 anos, eu tenho 20 anos de formada em medicina. Eu me formei em 2001 numa faculdade privada, né, se chama Fundação Técnico Educacional Souza Marques. E aí, assim, nunca foi muito meu sonho ser médica, foi meio assim, aos poucos. Eu tive um padrasto, na verdade, hoje eu falo que ele é meu ex-padrasto, que ele é médico, inclusive no hospital que eu trabalho hoje. Então, ele foi casado com a minha mãe mais de 10 anos, e desde que eu era pequena. E eu acompanhava muito a história dele de médico. A gente, de vez em quando, estava assim, num almoço, aí tinha que sair correndo porque o Max tinha que ver o doente, aí eu ficava lá no hospital, no carro com a minha mãe conversando, esperando ele, às vezes na porta do hospital. A secretária dele, às vezes, ligava lá para casa e passava os exames, eu transcrevia para passar para ele. Então, assim, eu tinha um pouquinho essa vivência, mas o meu avô é advogado, então eu queria ser advogada e tudo, e aí fui fazer um pouquinho de estágio com ele, mas aí eu fui fazer intercâmbio e fiquei numa cidadezinha pequenininha lá dos Estados Unidos, onde tinha um curso preparatório para a faculdade de medicina. E aí eu tive várias aulas, tinha biologia avançada, fiz dissecção, fui conhecer a faculdade de medicina. E aí, quando eu voltei para cá, eu falei, nossa, acho que é isso que eu quero fazer. Fiquei meio encantada, mas tive que fazer um vestibular, é difícil, né? Então, estudei para caramba, consegui passar só para a faculdade particular, porque eu queria muito a pública. Eu ia fazer de novo, mas aí minha avó falou, não, você já estudou muito e tudo, eu pago a faculdade, porque minha mãe, enfim, ia ficar apertado para ela. Minha avó ajudou e eu entrei na faculdade, inclusive com a minha melhor amiga do colégio, então foi muito legal, a gente passou esses 6 anos juntos na faculdade. E aí, numa aula de técnica cirúrgica, eu me lembro direitinho, era aula de técnica cirúrgica, todo mundo querendo saber das cirurgias e tudo, a gente foi fazer um trabalho e eu só ficava focada na prevenção de infecção, como é que se prevenia, como é que cuidava da ferida operatória, e aí eu comecei a me encantar pela infectologia. E aí, na residência, eu falei, não, é infectologia que eu quero fazer, e meu sonho era ficar num hospital universitário. E aí eu estudei muito de novo para residência, foi uma luta danada, mas eu consegui passar lá para o Antônio Pedro, que é em Niterói, numa cidadezinha aqui perto. E aí, nossa, lá eu me encontrei. Foram 3 anos assim, de residência médica, assim, é como se fosse uma especialização, né? E eu fui residente mesmo, eu quase morava no hospital, foram, acho que, os melhores 3 anos da minha vida. Fantástico. E doutora Renata, tem uma pergunta para você, para a gente começar a entrar nesse tema do momento, né? Você está no front todos os dias, lidando com pacientes e diferentes tipos de infecções ou doenças e tudo mais. Existia algum tipo de sinal que estava chegando algo diferente? Eu acho engraçado essa pergunta, porque durante a pandemia todo mundo falava, nossa, Renata, você está tão calma, você está serena, como que você consegue ficar assim? Eu falei, olha, primeiro que isso é o meu dia a dia, depois a gente sabia que uma hora isso ia acontecer, já tinham tido alguns ensaios, né? A gente teve o H1N1, que já foi tenso, mas a gente começou a entender um pouquinho mais ali. E, na verdade, quando isso tudo começou na China, lá em dezembro, a gente sabia que ia chegar aqui, que era questão de tempo, então a gente também... a gente não queria acreditar, né? Ficava assim, não vem, mas sabia que vinha e a gente teve um pouco de tempo para tentar se organizar. É lógico que é sempre tudo muito novo,
né? A gente ouve muita coisa, via as questões todas lá da China, não sabia o que ia acontecer aqui, mas a gente teve calma para, enfim, conseguir ver o passo a passo da prevenção do que a gente ia conseguir fazer aqui no Brasil. E só um comentário referente a isso. Eu vi uma foto que mostrava, acho que 10 capas da revista Time, acho que de 10 anos, assim, ou 5 anos para cá. E todo ano tinha uma capa falando sobre algum tipo de, como você comentou, H1N1, ou outro tipo de gripe suína, gripe não sei o quê. Então, gripe suína, isso. Exato. E eu acho que, posso estar falando besteira, mas pela data, mas tinha uma das datas que a revista falava, vocês vão ter que voltar a utilizar máscaras. Então, realmente é uma coisa que já estava ensaiando, né? Algum tipo de vírus, né? mais violento, que fizesse um estrago maior, né? Sim, a gente estava realmente esperando. O que eu acho que, talvez, não sei se foi para o bem ou para o mal, mas essa questão da comunicação, da internet, isso tudo aumenta muito as notícias, aumenta muito assim, o entendimento e a disseminação da informação muito rápida, né? O H1N1, que foi aí 2019, a gente tinha dificuldade das informações e aonde vai procurar, os sites não eram tão bons. Dessa vez, assim, eu tinha os casos da China online, on time, né? A gente ficava vendo todo dia, tinha alguma atualização e tudo, então realmente esse mundo globalizado facilitou muito a comunicação. E mesmo, né, você comentando, né, a gente esperava que podia ter uma pandemia, era uma, digamos, uma tragédia anunciada, muito já se falava, você até falou, estava até preparada para que isso acontecesse, mas muito se falou, né, do quão despreparados os sistemas, os países, né, estavam quando tudo começou, tanto em relação a orientações, e põe máscara, e não usa máscara, e evita tal coisa, e, né, teve alguns desencontros aí de informação, de procedimentos e tal, e o que você acha que levou a essa falta de preparação como um todo, assim, como né, globalmente falando? Quando isso tudo começou, a gente estava passando por um surto de sarampo aqui no Brasil, né? Então, eu me lembro, um pouquinho antes do carnaval, o que a gente estava discutindo era, caramba, como é que a gente vai fazer para vacinar todo mundo? Porque o carnaval está chegando e cheio de sarampo, a gente via nos hospitais, eu soube e consegui acompanhar alguns hospitais que tiveram surtos, inclusive de médicos que não estavam vacinados adequadamente com sarampo e tudo. E aí, um pouquinho depois disso, já veio a Covid-19. Então, é isso, a gente já estava questionando como é que ia fazer com os pacientes e tudo, então a gente já conseguia traçar algumas estratégias. No âmbito aí mundial e tudo, eu acho que a questão foi muito assim, do desconhecimento inicial mesmo. Eu me lembro no começo, logo no comecinho, todo mundo nervoso querendo usar máscara, e a gente falava, não, gente, calma, olha só, não tem necessidade de todo mundo ficar de máscara aqui, é muito parecido com H1N1, calma, e era isso que se preconizava. Então, a informação foi chegando muito rápido, e todo mundo teve que se adaptar muito rápido. E a gente sabe que, às vezes, as coisas aqui no Brasil não são efetivamente do jeito que a gente gostaria que fosse. Eu digo assim, mais até na rede pública, porque eu tive uma posição muito privilegiada de trabalhar num dos melhores hospitais do Rio de Janeiro e ainda com uma companhia muito grande por trás. Então, a gente não viu falta de nada, sempre a comunicação foi muito efetiva, mas
isso, né, eu acho que é exceção da exceção. Os hospitais públicos sofreram muito, mas não necessariamente só pelo desconhecimento, é porque já tem um funcionamento complicado no dia a dia, né? Para a gente atender as pessoas necessitadas e tudo, já existem questões de dificuldade de vaga, de falta de terapia intensiva, de falta de atenção primária. Imagina isso tudo junto com uma pandemia, né? Mas eu acho que a questão é que as informações foram mudando muito rápido e a gente teve que se adequar a isso. Então, teve dias de eu chegar no hospital e, olha, vamos traçar essa estratégia. A máscara foi uma delas mesmo. Não precisa de máscara, só quem vai atender, a gente vai colocar máscara nos pacientes. E aí, assim, 1 semana, 2 semanas depois, saíam publicações que não, olha só, agora todo mundo tem que usar máscara. E aí você precisa treinar a equipe, né, desdizer o que você disse no começo, mas as pessoas aprenderam que, olha, realmente não é porque ela está mentindo para a gente ou porque ela não sabe, é porque realmente a informação vai acontecendo. Então, pode ser, eu acho assim, a pior situação do mundo, no final das contas tem uma coisinha de bom, mas foi isso, foi unir as equipes e as pessoas aprenderem que, olha, a gente vai precisar mudar o tempo todo, né? E isso foi acontecendo. Ótimo, você deixou um gancho que você falou de mudança, e o que eu vejo também, eu posso estar errado, tá? É que esse vírus, de uma certa forma, ele tem várias mutações, né? Ele tá... Agora a gente está falando da Delta, fala daqui a pouco de outra e tudo mais, e ela vai mudando um pouco os sintomas, ou um pouco mais agressivo, ou menos agressivo. E aí vocês também precisam se adaptar, né? Porque o tipo de protocolo de atendimento continua o mesmo para todo mundo, ou ele vai diferente, entendeu? Entendi. Então, assim, a primeira coisa que eu gosto sempre de falar é que essas mutações são muito esperadas de acontecer, né? Às vezes as pessoas não ficam entendendo, é um vírus novo, da onde é que veio isso? Mas os vírus a gente não consegue dizer nem que são seres, né? Mas são partículazinhas que são muito simples, então eles se multiplicam muito rápido. E eles precisam das nossas células para se multiplicar. À medida que isso vai acontecendo, como são milhões de multiplicações, às vezes por minuto, quando eles vão replicar o material genético deles, isso acontece muito rápido. E às vezes eles dão aquela erradinha. E às vezes, ao acaso, essa erradinha faz com que eles fiquem mais contagiosos ou... às vezes causam doenças mais graves. Então, isso, para quem trabalha com vírus, era esperado de acontecer. E aí, quando essa mutação promove, dá um up assim, no vírus, como ele consegue se ligar mais às nossas células, é provável que essa nova cepa vá se disseminar mais, porque ele é mais potente. Mas o mecanismo básico de transmissão da doença não mudou. É por isso que eu falo assim, as pessoas ficam muito ansiosas, né? E aí falam, mutação Delta, e agora eu tenho a Delta, não tenho, e aí quer que tenha um teste para saber qual é a cepa que você está infectado. Na verdade, isso é importante para a questão de saúde pública, mas individualmente não acrescenta muita coisa, porque os sintomas, assim, não tem um sintoma que a gente chama de, é uma palavra meio feia, mas é patognomônico. Chama assim, que quando você tem aquele sinal, quando você tem aquele sintoma, é determinada doença. Não tem isso. Então, tem pessoas que vão ter um quadro gripal e falam, não, a Delta dá menos, você tem perda de olfato numa porcentagem menor, ou não sente tanta dor de cabeça, mas isso se mistura muito. A gente não tem nada definitivo em relação a isso. E o mais importante para a gente deixar aqui é que as medidas de prevenção são as mesmas. Então, a primeira coisa é a vacina, né? Não tem jeito, a vacina, ainda bem, elas são, sim, adequadas para essas cepas novas. Não tem resistência à vacina, que é o que a gente fica com mais medo. E a questão do uso de máscaras, higienização das mãos, manter a ventilação
o melhor possível, né, adequada, e isso é para todas as cepas, e a gente vai continuar falando disso ainda há muito tempo. Agora, doutora Renata, só você me fez pensar uma coisa que você acabou de falar, da vacina e outros tipos de cuidados, né, de máscara e tudo mais. E me fez lembrar o seguinte, que se você pegar a gripe espanhola, você pega a peste negra, né, e outras que tiveram aí do passado, o modo de prevenção quase continua a mesma coisa, né? Lavar a mão, Sim. A máscara, né? Ou você lockdown, né? Todo mundo isolado, né? Como se fosse dentro de casa. E a própria vacina. É engraçado ver isso que passaram, sei lá, 100 anos ou até mais, estou falando até muito mais, e continua o mesmo tipo de prevenção, né? Não teve tanta evolução nisso. Na verdade, são as medidas básicas mesmo. O que a gente fica sempre procurando de novo é que se tem algum tratamento, e aí vem a história, né, do tratamento precoce, que até esse momento a gente não tem nada comprovado para Covid-19, porque é muito difícil a gente ter esses remédios que matam o vírus. Né? Você fala assim, o que você prefere tratar de doença? Eu amo as bactérias, porque assim, tem muito antibiótico, a gente fica, né, tem a questão do uso abusivo e tudo, mas a gente sabe, olha, tá com infecção bacteriana, você dá um antibiótico e o paciente vai melhorar. Mas a questão do vírus é muito relacionada à nossa imunidade. É lógico que tem a questão de outros vírus que a gente tem, os antivirais, né, como o próprio HIV, que a gente não consegue curar, mas tem um controle muito bom. Essas infecções respiratórias é mesmo, olha, deixar o organismo exterminar o vírus, né? Então, o que a ciência fica tentando fazer é achar um antiviral que a gente possa dar ali no primeiro, segundo dia de sintomas para não deixar esse vírus proliferar, né, e se multiplicar e causar a doença. Mas isso é muito raro. Até para o próprio H1N1, a gente tem o Tamiflu, mas que o uso, né, também o que os estudos mostram é que não é tão efetivo assim. Mas a questão da prevenção continua a mesma, né? Isso que você falou, na gripe espanhola até circulou muito na internet, né? O panfletinho. Exato. Que eles divulgavam na época, você fala, meu Deus, cabia para agora, né? Aproveitando o assunto da Delta, eu queria emendar uma outra pergunta aí, e justamente por esse... imagino que seja de fato, né, uma realidade, esses sintomas um pouco mais leves, as pessoas poderem confundir até mais com gripe. Você acha que a gente pode estar vivendo uma pandemia oculta, sob notificação de casos? Ou seja, a Delta pode estar aí muito mais presente do que a gente imagina? Eu acho que assim, a questão da gente saber se as pessoas estão infectadas com a variante Delta, a gente depende muito da questão de fazer a genotipagem do vírus pela Fiocruz. Então, assim, historicamente, o Brasil não é um país que testa muito. Se você for ver lá os dados, por exemplo, da Inglaterra, da Europa, eles testam muito, então eles sabem exatamente quais são as cepas que estão circulando. Aqui a gente faz menos esses testes, mas a gente pode não saber exatamente quantos % é de Delta, mas subnotificação de casos eu acho bem difícil, porque eu acho que as pessoas estão muito antenadas, sim, e existe uma disseminação muito grande da informação. Olha, se você tem algum sintoma, mesmo que leve, né, porque eu não consigo te dizer exatamente se é a Delta que é mais leve ou se é porque as pessoas estão vacinadas, né? Então, se você está vacinado e você pega, você tem contato, você está infectado pela Covid-19, você pode ter só um catarrinho, né, um nariz entupido, e quem é alérgico principalmente fica, não deve ser nada, mas aí faz lá o teste, aí vai ver que veio positivo, você está com Covid, você tem que ficar afastado aí pelo menos 10 dias. Né? Então, subnotificação dos casos, eu acho que não. Mas em relação a gente saber exatamente
em relação à Delta, quantos por cento? Acho que sim, porque quando sai na mídia, nossa, acharam 70 casos. Nossa, isso é muito mais que 70 casos, né? Realmente ela já está aqui. E aí o que a gente acreditava é que ia haver uma briga, né, entre a nossa variante P1 Gama e a Delta. E a gente estava meio, tomara que a nossa ganhe, porque aí já tá mais disseminado aqui, talvez a Delta não entre. Mas não é isso que a gente está vendo acontecer. Provavelmente a gente já tem muita Delta aqui e vai ter muito mais, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas acham que a pandemia já terminou e a gente fica vendo essas cenas na televisão, enfim, pessoas sem máscaras, pessoas aglomerando, pessoas em festas. E, nossa, isso me dá uma tristeza muito grande, porque eu acho que essas pessoas não passaram pelo que a gente viu tanta gente passar. Né? Eu fico falando que esse vírus ele não interfere só no nosso corpo, mas na nossa mente também, porque a gente vê assim, os pacientes muito nervosos, e no momento que você está mal, que você quer a sua família pertinho de você, você não tem isso, você fica sozinho no hospital. Então, e a gente, profissional de saúde, tem que lidar com essas duas situações, do paciente estar lá, assim, acuado, com medo, sozinho, e a família do lado de fora nervosa, querendo notícia o tempo todo. Então, não é só a doença, é a questão do psicológico envolvido, que isso é muito agressivo. Para quem já passou por esse tipo de situação, acho que consegue definir muito bem. Vários pacientes que assim, foram de alta falando, nossa, Renata, eu não imaginava que era assim, caramba, agora eu acredito, agora eu entendo. Assim, é impressionante isso. Doutora Renata, você tocou num ponto muito importante, que é a questão da saúde mental, e eu quero chegar lá, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso também. Mas antes disso, eu queria perguntar para você, que é uma coisa que eu tenho visto bastante e me intriga também, tá? Uhum. São duas coisas ligadas a isso. Vários amigos, várias pessoas próximas tiveram Covid, e pessoas que estavam juntos, vivendo juntos, dormindo na mesma cama e tudo mais, não pegaram. Uhum. Isso é a primeira coisa que me intriga. E a segunda é o seguinte, todo mundo fala, o obeso tem mais risco, ou o hipertenso, ou não sei o quê, ou cardíaco. Mas, na minha opinião, assim, vendo de fora, não sou médico, eu vejo como se fosse uma roleta russa, né? É uma doença que é meio roleta russa. Uhum. É exatamente isso. Então, essa questão de, já vi, né, um casal dormindo na mesma cama, no mesmo quarto, tudo fechado, um tem e o outro não tem. Por que isso acontece? Na verdade, a gente não sabe ainda explicar isso, mas provavelmente alguma imunidade cruzada ou alguma questão genética que a gente ainda não sabe. Eu, por exemplo, eu não tive Covid, né? Eu tô há 1 ano e meio, assim, enfurnada lá dentro o tempo todo, cheio de pacientes e me expondo. Várias vezes, assim, as pessoas vinham na minha sala, conversavam, às vezes abaixa a máscara um pouquinho e depois, no dia seguinte, eu pegava o resultado e falava, meu Deus, fulaninho tá com Covid e tudo. E por que isso acontece? Não temos estudos a esse respeito ainda, mas provavelmente é alguma imunidade cruzada, assim, ou você já entrou em contato com algum outro coronavírus e restou ali uma imunidade, ou alguma questão genética mesmo, ou é apenas sorte. A gente não consegue explicar isso. Mas realmente, já vi acontecer de tudo um pouco que você pode imaginar. A outra pergunta em relação a... Não, a outra é exatamente essa questão dos fatores de risco. Isso. Então, assim, a gente trabalha muito com coleta de dados e observação. Então, a gente sabe que, por exemplo, como você falou, os obesos, que já têm um estado inflamatório pela questão da obesidade, realmente eles são muito mais acometidos. Não quer dizer que você vá... se é uma pessoa obesa, tem Covid,
ela vai ficar grave. Não, a gente trabalha sempre com probabilidade, né? Se você pega um menino de 20 anos totalmente rígido, que malha, a chance dele ficar grave é muito pequena. Mas eu vou falar, não vi acontecer? Não. Tivemos um menino assim mesmo que ficou gravíssimo, 40 dias internado. Entubado, ventilação mecânica, isso tudo. Então, a gente tem os fatores de risco, a maior probabilidade, mas não quer dizer que não vai acontecer. E a outra coisa que eu acho que as pessoas não comentam muito, que eu particularmente fico bem preocupada, é a questão dos pós-Covid, ou o long Covid, que a gente fala, né? Então, são, às vezes, pacientes que nem tiveram um Covid tão grave, mas que ficam com manifestações tardias, que às vezes assim, atrapalha muito a vida. Tem gente que fica com uma depressão profunda, a fadiga crônica, né, que depois não consegue fazer nada, e aí fica com taquicardia, fica com sudorese, fora as tromboses. Então, assim, às vezes a gente vê as pessoas retornando para o hospital, não por causa do Covid agudo, mas de complicações da questão, né, que altera a imunidade, altera o seu estado inflamatório, altera tudo, assim, queda de cabelo, por exemplo, é uma queixa super comum entre as mulheres, e que isso não é quantificado, e não é muito falado na mídia, né? Quando eu ouço, sempre no rádio, né? 500 mil mortes de Covid e milhões recuperados. Eu só fico assim, meu Deus do céu, esses recuperados não são tão recuperados assim, não, porque tem muita gente, tem até estudos em andamento falando que às vezes até 50% dessas pessoas poderão sofrer algum tipo de sintomatologia que vai perdurar aí bastante tempo. Isso me assusta muito, sabia? Porque eu tenho visto bastante casos, até de pessoas próximas, tá? Uhum. E passou por isso, mas dá um mês, é o que você falou, ou não tá conseguindo subir uma escada, ou tá com um problema mental, entendeu? É impressionante. Eu conheço 2, 3 casos de pessoas que ficaram bem abatidas mentalmente. É por isso que tem a reabilitação, né? Pós-Covid multidisciplinar, inclusive. Sim. Porque não afeta só um ou outro órgão ou condição, né, de saúde. E pessoas com arritmia. Então, assim, parece que vendo de fora, assim, para o não médico, que parece o seguinte: seu corpo dá um tilt, né? É como se fosse assim, doenças às vezes que você tinha ali batendo na porta para aparecer, é como se fosse um anabolizante para falar, agora você vai. É exatamente isso, e cada vez mais a gente vê. Então, já vi pessoas que reativaram tuberculose, vários com herpes zoster, a queda de cabelo, que eu falei que é muito comum, perda de memória, dificuldade de concentração e a própria depressão, porque as pessoas começam a sentir essas coisas e não conseguem entender, né? Falam, não, mas o Covid já passou, eu fiquei boa e agora eu tô assim, o que é? E às vezes, como a gente não consegue quantificar, não tem um exame exatamente para entender o que é que está acontecendo, muitos são taxados de é isso, tá de bobeirinha, né? Tá do mimimi que falam, e não é, a pessoa tá doente, ela precisa de ajuda, né? Precisa de tratamento. Com certeza. E, doutora Renata, a emergência de variantes em diferentes regiões geográficas, né, do planeta é o fator imponderável da Covid? Ou seja, a gente está sempre sujeito a novos surtos? Então, estamos, e isso vai acontecer meio que proporcionalmente à circulação do vírus. Então, se eu tenho muita gente infectada, se eu tenho a proliferação aí do vírus muito grande, ele vai se multiplicar e isso vai acontecer. Então, no mundo ideal, se a gente conseguisse vacinar aí a maior parte da população e a gente tivesse diminuição dos casos, a tendência é isso diminuir. Mas pegando aí o gancho do H1N1, que é o que a gente está mais acostumado, a gente vê várias cepas diferentes, tanto é que a vacina anual que a gente faz é em relação às cepas encontradas no último ano.
Então, meio que provavelmente é isso que vai acontecer com a Covid também. E doutora Renata, até nessa linha da questão que eu não sei se existe estatisticamente algum estudo até de outras doenças, mas assim, a gente sabe que 70% da população ou 80% da população que foi vacinada, por exemplo, isso pode ajudar a diminuir os casos, com certeza, mas acabar, por exemplo, uma pandemia. Ou outra coisa, se 80% da população, 70% da população já teve Covid, né? Que é aquela coisa que todo mundo fala de imunidade de rebanho. Aí falaram que algumas cidades chegaram a comentar que Manaus, né, era a primeira que ia ser a imunidade de rebanho e não aconteceu. Isso é possível ou isso não é possível? Então, essa é a pergunta que todo mundo está querendo resposta e a gente ainda não tem. A questão da imunidade de rebanho, a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Justamente por isso, porque eu posso ter muitas pessoas infectadas, o vírus está circulando, ele vai ter mutações e isso não quer dizer que ela não possa pegar de novo. Tanto é que ainda é raro, mas a gente vê pessoas, e vê cada vez mais, na verdade, né? Pessoas que já tiveram Covid 2 vezes, provavelmente por cepas diferentes. Então, se, vamos dizer, não tivesse vacina e a gente deixasse todo mundo se contaminando, isso nunca ia acabar, né? Porque ele ia ficar dando um jeito de mutar, e as pessoas iam ficar se reinfectando, ia morrendo gente, ia virar um caos. Agora, em relação a quantos % da população a gente tem que ter para, vamos dizer, a pandemia acabar, essa pergunta ainda não tem resposta. Então, a gente quer vacinar o máximo de pessoas, né? Tem um pouquinho ainda de incerteza em relação às crianças e tudo, mas eu acho que já isso vai se resolver e a gente vai conseguir vacinar o máximo possível, porque infelizmente ainda tem um movimento anti-vacina, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem a sorte, no meio disso tudo que está acontecendo, as pessoas ainda acreditam muito nas vacinas, né? A gente ainda tem uma cultura muito boa, porque, por exemplo, a gente vê lá nos Estados Unidos que sobra vacina, né? Eu tenho 5 doses de vacina para cada habitante e eu tenho 40% da população que não quer se vacinar. Não é porque falta vacina, é porque não quero, né? Não acredito e ninguém vai me obrigar, e é isso. E aí a gente vê o que está acontecendo lá hoje, né? Que é uma nova onda e fica todo mundo agoniado, porque lá o que acontece é que as pessoas que não se vacinaram é que estão ficando graves nos hospitais, né? Então isso é muito triste. Tem uma epidemia de negacionismo lá, né? Exatamente. E falando justamente de vacinação, quais são as perspectivas, assim? A gente já está falando de doses de reforço, né? De terceira dose. É isso mesmo? Ainda esse ano? Como que vocês estão vendo essa questão da vacinação além da segunda dose? Então, o que a gente viu, também tem muita confusão a esse respeito, porque algumas pessoas ainda insistem em querer dizer que isso é porque a vacina não funciona, né? Então, toda vez que alguém famoso que tomou 2 doses de determinada vacina interna ou fica grave, as pessoas gostam de falar, tá vendo? Tomou 2 doses e ficou assim, olha só o que aconteceu. Então, a primeira coisa é que nenhuma vacina é 100%, tem 100% de eficácia, né? A gente tem os escapes, isso aí a gente sabe há muito tempo. E depois, o que aconteceu é a questão dos idosos terem uma imunidade que vai envelhecendo com o tempo também. A gente já viu isso acontecer. Por exemplo, por que um idoso faz um herpes zoster, que é não sei se vocês já ouviram falar, o cobreiro, aquelas bolinhas que ficam assim, geralmente aqui na parte do tórax, que dói pra caramba, que na verdade é a reativação de um vírus da catapora, da varicela, né? Então, a pessoa tem catapora quando criança, e aí vai ficando, o vírus, ele não some, ele fica ali dentro de uns gângliozinhos que a gente tem, dormindo, latente, que a gente chama, e aí quando a imunidade vai caindo com a idade, geralmente após os 60 anos, porque ela vai ficando
velha, junto mesmo com a idade, a pessoa tem a recidiva em forma do herpes zoster. Então, a gente estava acostumado com isso. E aí, a gente tem uma vacina que é de vírus morto, né, que a gente sabe que é uma vacina muito boa, que a gente conhece há muito tempo, mas que a gente já imaginava que isso ia ter uma duração. Mas era a vacina que a gente tinha. Então, os idosos eram que estavam ficando mais acometidos. A gente precisava dar uma vacina para eles para prevenção. E aí, fizemos a vacina neles, fizemos a mesma vacina nos profissionais de saúde. A gente viu uma diminuição de casos abrupta, assim, foi lindo de ver. E aí, mais uma vez, é claro que a vacina funcionou, porque acho que ninguém que trabalhou com Covid pode refutar isso, porque realmente a gente chegou a ter, assim, os hospitais quase vazios, e aí depois a gente vê uma nova onda. E provavelmente o que aconteceu foi isso. Primeiro, alguma cepa um pouquinho mais resistente da vacina e depois a imunidade que começou a cair mesmo e a gente viu a reinternação dos idosos. Então, apesar de nesse momento a gente não ter nenhum grande estudo que consiga validar essa terceira dose, mas isso está muito para sair, a gente também não pode ficar só olhando acontecer e, ok, vamos deixar os idosos internarem de novo. Então, foi proposto uma nova dose, uma terceira dose da vacina, um reforço, para principalmente nesse momento os idosos acima de 70 anos, que é o que a gente tem visto ocorrer as internações, e para as pessoas que têm algum tipo de imunidade comprometida, ou quem faz algum tipo de tratamento imunossupressor, ou quem faz quimioterapia, né, tem alguma doença autoimune, toma corticoide. Essas pessoas foram escolhidas para, nesse momento, fazerem a terceira dose, e a gente acredita que isso vai ser resolutivo para elas não terem a forma grave da doença, que é o que vinha acontecendo. Doutora Renata, uma dúvida que eu tenho, e é muito linkado a esse negócio de terceira dose e tudo mais. A gente vê outras doenças, né, relacionadas a vírus, que todo ano a gente tem que tomar vacina. Uhum. E a minha impressão é que com Covid não vai ser diferente, né, porque tem acho que um prazo de validade essa vacina. E aí a sua imunidade de novo vai caindo e você vai ter que tomar de novo. É isso mesmo? Você acha que, assim, projetando para o futuro, você acha que isso vai estar sempre aí? Você vai ter que tomar vacina todo ano e a gente vai ter que cuidar um pouco mais da higiene como um todo? Provavelmente. É o que a gente já faz com a gripe, né? Com H1N1, que a gente pega o pool de cepas que acometeram mais as pessoas no ano anterior, faz a vacina e dá para todo mundo e ok. Lembrando que às vezes essa vacina da gripe, ela tem uma eficácia de 30% a 40%. Então, assim, hoje em dia tem muita gente falando da 50% lá, que foi a Coronavac, tudo, que é um absurdo, que é igual jogar uma moeda para cima. Quem fala isso é porque desconhece muito a ciência, né? Porque a gente tem vacinas que realmente são menos e a gente vê que mesmo assim previne demais, porque o que a gente quer prevenir é a forma grave da doença, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo a Covid-19 veio também para a gente parar um pouquinho e rever essas medidas de higienização das mãos, né? De etiqueta da tosse. Não era incomum a gente ir, não só em hospitais, mas em grandes empresas e tudo, e as pessoas trabalharem resfriadas. Só um resfriadinho, mas está lá, né, com lencinho na mão e tudo, e fica disseminando. Pode ser um vírus bobo, pode ser um adenovírus, um metapneumovírus, que dá só aqueles 2-3 dias de mal-estar de coriza, para a maioria da população. Mas, poxa, se eu entro em contato com uma criança ou com um idoso, às vezes isso pode ser grave. Então, eu acho que a gente aprendeu que hoje em dia é inadmissível a gente trabalhar com algum tipo de sintoma, né, com algum tipo de doença, porque isso, para você pode não estar exatamente muito ruim, inapto para trabalhar, mas você pode acabar contaminando outras pessoas, né? E, ao mesmo tempo, a gente viu que existe a possibilidade de home office, né? Eu acho que outros caminhos foram
se abrindo, que, de novo, né, a pandemia, 99% das coisas foram muito ruins, mas a gente aprendeu muito em relação a isso, e eu acho que, eu espero, né, que isso deixe um legado, que a gente não esqueça que essas medidas têm que continuar acontecendo. E doutora Renata, uma pergunta aqui, que você falou sobre Covid-19, né? Você falou esse nome. Uhum. Existe uma confusão também, até eu tenho essa confusão, tá? Existia um outro Covid antes? Acho que seria interessante só explicar um pouco isso. Sim, então, o coronavírus, existem vários tipos. O que a gente sabia antes, então, o nomezinho dele é SARS-CoV-2, né? E o nome da doença é a Covid-19. E a gente tinha pelo menos 4 tipos de coronavírus que causavam infecção em humanos. E todas infecções resfriadinhos comuns. A gente tem até um exame que a gente faz, que é o mesmo SWAB, esse mesmo PCR que a gente faz para pesquisa de coronavírus, do SARS-CoV-2, a gente tem um exame que procura 23 tipos de vírus, nesse mesmo exame. E aí, dentro dele, tem esses outros 4 tipos de coronavírus. E aí, assim, só uma informação curiosa, né, para contar para vocês. O primeiro paciente que internou no hospital com suspeita da Covid-19, eu me lembro direitinho, a gente colocou ele lá no leito de isolamento e colheu esse SWAB para pesquisa desses vírus. E veio com um desses coronavírus bobos. E aí todo mundo ficou, oba, que bom, pode tirar de isolamento, porque na época, pelo Ministério da Saúde, quando tinha algum diagnóstico de outro vírus, isso quase que suspendia a suspeita diagnóstica da Covid-19. E aí veio esse outro coronavírus, ficou todo mundo feliz. Eu falei, olha só, gente, não colheu o PCR para Covid-19? Deixa ele quietinho lá no isolamento, porque colheu o exame, a gente tem que esperar o resultado. E o resultado na época, hoje a gente tem um resultado em 30 minutos, imagina. Na época demorava às vezes 3, 4 dias. E aí ficou paciente grave, foi piorando, e aí veio o resultado positivo. E aí no dia eu me tremia tanto, mas eu me tremia tanto, até agora que eu fico nervosa, pensando, eu falei, gente, imagina se eu tivesse tirado esse doente do isolamento, eu podia ter causado um surto no hospital, ia ser um caos. Caramba! Então, mas foi o primeiro caso de Covid, e ele tinha um outro coronavírus também. Mas como são vírus que causam basicamente resfriado, né, que coriza, um mal-estarzinho 2, 3 dias, a gente realmente não costuma fazer esse diagnóstico. A gente, né, falou bastante de Covid aqui, mas a gente sabe que tem outras pandemias circulando pelo mundo, né? Qual preocupa mais? Além, né, da Covid, obviamente. Eu acho curioso que a maioria de tudo sumiu, né? Então, no hospital que eu trabalho, eu sou responsável pela notificação das doenças compulsórias, né? Então, por exemplo, dengue, sarampo, essas são as mais comuns, tuberculose. E não tem mais, sumiu. Eu tive, acho que nesse ano, assim, uns 2 casos de dengue, uma suspeita de tuberculose e milhares de casos de Covid. Mas, então, assim, nesse momento, aqui no Brasil, o que preocupa é a Covid mesmo. Mas a outra preocupação é que as pessoas têm ido menos aos postos de saúde. Então, a gente vê que as outras vacinas têm ficado um pouquinho esquecidas, e aí abre precedente para acontecer, né? Vem muito estrangeiro para cá, a gente está suscetível, por exemplo, ao sarampo, né? Que a gente teve problema. Eu acho que, não sei, a Covid conseguiu matar os sarampos, porque no carnaval do ano passado eram muitos casos, e que a gente não viu. Por exemplo, eu tenho 20 anos de formada, e eu vim ver sarampo ano passado, eu nunca tinha visto. E aí até veio um paciente no hospital e tudo, eu falei, gente, meu Deus do céu, será possível que não vamos fazer o exame? E eu falei, gente, meu primeiro sarampo depois de quase 20 anos de formada.
E tem as outras doenças que podem acontecer também. A própria dengue, né? Esse ano a gente não falou muito de campanha de rever em relação às águas paradas e tudo. Pouco se falou. Então, tivemos também poucos casos, mas, por exemplo, em 2020 foram mais de 1 milhão de casos. Eu estava estudando isso e vi, então foi muito. Mas as pessoas acabam não falando porque realmente está todo mundo focado na Covid-19. Mas eu acho que é sempre uma ameaça. Doutora Renata, é engraçado você falar isso, porque outro dia eu peguei uma gripe. E aí, lógico, você já pensa que você está com Covid, né? E o médico chegou para mim e falou assim, olha, a gripe ainda existe, viu? Exatamente. Exatamente. Então, minha filha, por exemplo, ela pegou agora na escolinha dela, teve um surto de aquela pé, boca e mão, né? Não tem um negócio. E teve um surto, e também, ela também teve pintinhos na cara, febre, esse tipo de coisa. De novo, você já acha o pior, já acha que é Covid, não sei o quê, e existem outras doenças por aí, né? Só que elas não sumiram. Só que, ao mesmo tempo, o que a gente vê é que está todo mundo assim, então, a maioria das pessoas, né, preocupada com a higiene das mãos, com as máscaras, que isso previne as outras doenças também. Eu estava comentando até isso lá, eu trabalho numa sala bem pequena com outras 2 pessoas. E aí era incrível. Uma ficava resfriada, as outras 2 pegavam também. Então, antes da Covid, a gente vivia num ciclo, aí vinha para casa, o marido pegava, né? Outras pessoas iam pegando. Há 1 ano e meio que eu não fico doente, que eu não fico resfriada, não tem nada. Eu fico brincando que até a alergia do meu marido melhorou. Porque o cuidado previne tudo, né? Então, tem essa parte ruim das doenças estarem acontecendo, sim, mas eu acho que a gente ficou com a questão da prevenção muito mais, assim, introjetada, né? Acho que antigamente a gente falava assim, nossa, se as pessoas higienizam a mão 4 vezes por dia, eu já estou feliz. E hoje em dia a gente fala, nossa, eu higienizo a mão o tempo todo, né? Todo mundo com álcool gel. Tinha gente que nem sabia que existia álcool em gel, aí fica, álcool em gel, o que é isso, né? E tudo. Hoje em dia todo mundo já sabe o que é. A questão das máscaras também, tinha gente que ficava brincando, falando que, nossa, que os asiáticos, né, tinham o costume de usar máscaras. Ficava, nossa, que exagero, para que isso? E hoje em dia a gente está usando. E aí eu vou te falar mais, eu não sei se eu vou ter coragem ainda de entrar, por exemplo, no metrô tão cedo sem máscara, mesmo. Pois é, né? Eu estava pensando a mesma coisa. Eu acho que esse, por exemplo, o hábito do álcool gel veio para ficar, né? Não tenho dúvida quanto a isso. Mas a máscara, eu fico pensando, eu acho que em algumas situações a gente vai se sentir mais seguro, né? E justamente por conta disso, assim, eu não fico doente já faz muito tempo, nem gripe, porque a gente tá tomando todos os cuidados aqui e é melhor viver assim. Antes no convívio no escritório ou né, pegando metrô, ônibus, exatamente. A gente ficava muito mais doente. Exposto, né? Exposto ali o tempo todo. Isso. Então, quando eu vejo assim, esse movimento de não, tem que tirar a máscara, tem que acabar com a máscara, eu falo assim, gente, isso é de menos, né? Coloca a máscara um pouquinho e pronto, isso só vai te ajudar, só vai te prevenir. Doutora Renata, até a minha pergunta era que eu quero fazer encaixou perfeitamente com isso que vocês estão falando, porque normalmente numa pandemia ou numa guerra, muitas coisas avançam, né? Principalmente na parte da medicina, de protocolos e tudo mais. O que você acha que realmente que a gente estava falando agora, dessa parte de conscientização, né? Da população, de álcool gel, de máscara e tudo mais, você acha que esse foi o grande avanço que a pandemia ensinou para a população e que vai servir para o avanço aí da medicina e tudo mais? Eu espero que sim. Eu espero que depois que isso tudo passar, as pessoas não esqueçam, né? Porque realmente esse é um legado que só vai ajudar, porque
eu não gosto de ser portadora de más notícias e tudo, mas eu acho que, assim, eventualmente teremos outros tipos de vírus, teremos outros tipos de pandemia. Eu acho que, assim, a gente vive num mundo que é isso, muito globalizado. Então, hoje eu estou aqui, se eu pegar um avião, amanhã eu estou na China, né? E depois eu estou na Europa. Então, a facilidade com que a transmissão das doenças acontecem é muito rápido, né? Principalmente assim, se a gente tem doenças que os sintomas demoram um pouquinho mais a aparecer, as pessoas não ficam graves, né? Então, assim, por que o ebola, por exemplo, não dizimou o mundo? Porque, na verdade, as pessoas ficam muito graves e são identificadas logo e não dá nem tempo de viajar, né? Então, é por isso. A Covid, não. Você pode demorar até, imagina, 14 dias, mas vamos botar aí, né, uma média de 5 dias. Em 5 dias, pensa em 5 dias, em quantas pessoas que você não encontra, que você não fala, que você tem contato. Então, de alguma maneira, eu espero que as pessoas realmente entendam que não tem jeito. A gente vai ter que viver assim. E a questão do desmatamento, né? Eu não sou ativista, não sou nada, mas eu fico vendo a gente usando muitos dos nossos recursos naturais o tempo inteiro, e o ser humano não está preparado para entrar em contato, né, com essa fauna e flora que não deveria ser desmatada, e tudo isso tem impacto ambiental gigante. E pode acontecer alguma coisa ainda pior do que a Covid, né? Então, eu espero que essa geração mais nova e tudo seja mais consciente nesse sentido, porque se a gente não conseguir unir tudo, e aí vem muito a questão da saúde única, que hoje em dia está muito em voga, né? É saúde humana com saúde animal e saúde ambiental. Se a gente não conseguir uma coesão desses 3 fatores, a gente só tende a ficar passando por isso o tempo inteiro, né? Com certeza. Doutora Renata, a gente está chegando aqui no segmento final do nosso papo e a gente tem uma brincadeira chamada Icebreaker. Ironicamente, a gente deixa para o final, né? Como você sabe. Uhum. Mas, enfim, é um deck de cartas com perguntas aleatórias e a gente sorteia uma para ler para o nosso entrevistado. Podemos fazer com você? Claro! Então, vamos lá. Vou sortear uma aqui. Qual é o jeito mais fácil de fazer o bem para alguém? Ai, nossa, foi difícil essa. Mas Pode pensar. Eu acho que tem tanta coisa. Eu vou pegar um pouquinho isso do que eu levo na minha profissão, tá? Eu acho que a gente lidar com vidas, e eu sempre fico assim um pouquinho emocionada, né, com isso, porque é tudo tão difícil, mas se a gente pode fazer com que a estadia das pessoas dentro do hospital fique um pouquinho menos difícil, né, que a gente consiga fazê-las passarem por isso, nem que seja um pouquinho de leveza, eu já fico feliz. E eu acho que é isso que a gente prega todo dia lá no hospital. Tentar... E eu acho que é isso que é fazer o bem, né? Não tem como ninguém ficar dentro de um hospital e estar feliz, e estar bem, e estar satisfeito. Mas, às vezes, com ações muito poucas, às vezes com um sorriso, e hoje em dia isso é difícil, porque está todo mundo de máscara, você consegue mudar o dia daquela pessoa. Então, ouvir, isso, com pequenas ações você muda o estado das pessoas e principalmente dos pacientes. É isso que eu levo para a minha vida. Doutora Renata, muito, muito, muito bonito o que você falou, e realmente eu queria agradecer aqui de coração pelo trabalho, pelo esforço e pelo carinho, realmente, pelo lado humano que vocês têm feito durante todo esse período aí, salvando vidas e dando o melhor, e expondo a vida de vocês também, de uma certa forma, né? Sim. Está no meio de uma guerra e vocês são os soldados, então nos ajudando muito, só gratidão por tudo. E ainda bem que nós temos pessoas como você que, por mais, né,
que isso faça parte do seu dia a dia, que você esteja ali imersa nessa realidade e você não deixa de se emocionar, né? Não é algo que se tornou trivial, né? Mesmo convivendo com isso no dia a dia, a gente não pode se acostumar, né, com a situação. Acho que é uma luta diária, fazer esse bem, né, que vocês fazem para tornar a vida das pessoas melhor, ou, né, o momento que elas estão ali com vocês um pouco menos doloroso, né? Como o Rodrigo falou, somos todos muito gratos mesmo. Olha, eu que agradeço aqui a oportunidade, desculpa pela emoção, mas quando a gente fala disso, né, eu acho que ser médico é muito mais do que tratar doenças, né? A gente tem que tratar as pessoas, tem que tratar a família, tem que tratar o emocional. Então, eu me envolvo muito, eu converso muito e eu acho que é assim que tem que ser, né? Eu acho que a gente entra na intimidade muito íntima das pessoas, né? Eu acho que isso é um presente que a profissão me dá, que, assim, eu não sei, não tem como a gente estimar o valor disso. E eu sempre fico muito agradecida e muito honrada, né, por poder fazer esse trabalho que é realmente sensacional. Fantástico. E, doutora Renata, não acabou. Tem mais uma pergunta que é de tradição aqui. Uhum. Uma recomendação de um livro e um filme para os nossos ouvintes. Olha, eu não tenho, para falar a verdade, eu não tenho conseguido ler nem ver muitos filmes, porque os estudos estão tão intensos. Mas, olha, o último filme que eu lembro de ter visto, vocês vão rir, mas é o Esquadrão Suicida, que, assim, eu achei fantástico. Você relaxa ali, a música é boa e tudo, e não é nada profundo, mas, assim, é bem divertido mesmo. E o livro chama O Milagre da Manhã. O meu marido me deu. E é um livro fantástico, que, assim, eu acho que quando você lê, você muda a sua vida. Esse é um livro curtinho, mas vale muito a pena. Já botei na minha lista aqui e vou devorar o quanto antes, depois eu quero trocar opiniões do livro com você. Que ótimo, que ótimo. Tá bom, doutora Renata? Tá bom. De novo, obrigado por tudo. O papo foi muito bom. É um papo muito importante que eu tenho certeza que vai esclarecer muitas coisas para os nossos ouvintes. Nossa, muito obrigada. Adorei falar com vocês. Estou à disposição sempre. Muito obrigado, doutora Renata. Obrigado. Obrigada. Beijão, Tchau. boa noite. Tchau, tchau.